Eu voltei agora pra ficar. Acho que eu vou rezar um pouco pra Deus pra ver se ele me garante mais um pouquinho de tempo aqui nessa plataforma, né? Pois é, depois de um gancho de 2 meses, a gente tá aqui de volta pra fazer esse trabalho que a gente acha realmente importante. E que mais de 60 mil pessoas, que são os nossos seguidores, parecem concordar com a gente. Mas como diz o povo por aí, bora pro jogo que o trabalho é roubo. Nicolas Ferreira se compromete mais uma vez com a cloroquina e se põe numa posição acima de toda a academia científica global. Vai vendo, hein? Ou seja, tinha alguém que tinha razão. Jair Bolsonaro. Na falta de um ser vivo honesto, entre mais de 200 milhões de brasileiros, Flávio Bolsonaro escolhe um acusado de estupro de uma criança de 13 anos para assumir o Brasil quando ele faltar. Foi uma ótima escolha. A Globo e as eleições. Um grupo de internautas acusa a TV Globo de manipular as eleições, excluindo presidenciáveis de esquerda das suas entrevistas, mostrando só os candidatos que, segundo os internautas, a Globo poderia controlar, com o objetivo de manter a sua hegemonia. Mas vocês vão ver que essa acusação é absolutamente sem sentido. A Globo faz tudo certinho. Bolsonaro no controle da Polícia Federal. A gente sabe que Bolsonaro fazia o que ele queria quando ele ainda era presidente. E não é que talvez o ministro André Mendonça tenha pegado esse cacuete dele também? Janja recebe ataques de Kim Kataguiri. Ela cometeu um crime grave na visão do deputado que defendeu o nazismo abertamente, porque disse que para salvar crianças da morte, até mesmo uma Big Tech tem que sair do Brasil. Tudo isso você vê agora no Jornal da Extrema-Direita. Nicolas Ferreira é um verdadeiro gênio e descobriu uma coisa muito simples. Políticos acusadores têm sempre mais razão quando, por exemplo, acusam um médico renomado e ele se recusa a dar as respostas. Mas não pensem que era um julgamento armado não, hein? Eram todos políticos absolutamente honestos. A história é a seguinte. Depois que o imunologista Anthony Fauci se recusou a responder as perguntas numa audiência conduzida por integrantes da extrema-direita, num julgamento que nem acabou ainda, só começou. Então, muito espertamente, o deputado Nicolas Ferreira foi correndo para fazer um videozinho com uma leitura, que se eu fosse um sujeito educado, chamaria de muito generosa, com aqueles que ele puxa o saco, né? Mas como eu não sou nem um pouco educado, foi burrice ou então foi bandidagem mesmo, né? Olha, para o deputado, o silêncio do médico equivale a uma confissão que ressuscita a cloroquina e absolve de uma vez a ivermectina. Ela ainda condena o uso de máscaras e devolve a Bolsonaro seu bem mais precioso, que é a razão, depois que ele perdeu a liberdade, é claro. Agora, por favor, presta bastante atenção nisso. Especialistas descreveram esse raciocínio do Nicolas como notavelmente eficiente. Em botar ilusão na cabeça dos outros, ninguém ganha dos crentes, ninguém nem se compara a eles. Nisso eles são os melhores. Olha, a lógica do deputado, comparativamente, é como se alguém descobrisse uma irregularidade financeira cometida por Isaac Newton e, por causa disso, concluísse que a gravidade deixou de existir. É tudo uma grande balela. O que o vídeo do Nicolas afirma é que a ivermectina tem
70% de eficácia contra a Covid. Mas esse número não vem do depoimento de Fauci, não, nem de nenhuma descoberta científica, muito pelo contrário. Ele foi citado numa entrevista pelo secretário de saúde americano Robert Kennedy Jr., currupicha de Donald Trump, que está se segurando onde ele pode para ganhar as eleições de meio de mandato e depois não ser impeachmentado, botado para fora, né? Kennedy fez isso sem apresentar uma prova sequer que mude esse consenso científico que há. Segundo o malandro, as máscaras foram ineficazes. Só que uma revisão publicada na The Lancet, por exemplo, que é uma respeitada revista de publicação científica, depois de analisar 44 estudos feitos com a metodologia correta, eles concluíram justamente o contrário do que o político diz. Distanciamento e máscaras reduziram significativamente a transmissão do vírus. Isso é tão óbvio que nem vale a pena a gente ficar aqui discutindo isso, né? Segundo ele ainda, a cloroquina é sim segura para tratar o coronavírus. Só que essa alegação não tem absolutamente nenhuma base científica e foi contrariada por ensaios clínicos em diversos países pelo mundo, incluindo o estudo brasileiro que associou o remédio a um aumento de 11% na mortalidade de pacientes aqui no Brasil. Percebe só o que aconteceu em Manaus por causa dessa coisa aí que Nicolas e os extrema-direita estão afirmando que foi a salvação do mundo. Um estudo sobre o uso da cloroquina em doses altas para tratar a Covid-19 foi suspenso no Amazonas. Uma pesquisa com o remédio cloroquina, feita com 81 pacientes, foi interrompida. Depois de tomar uma dose mais alta do medicamento, 11 doentes morreram. Outros tiveram arritmia cardíaca. A pesquisa é de cientistas de várias instituições. Ainda não há estudos que comprovem a eficácia da cloroquina para tratar a Covid-19. Isso aí é o que salvava a vida, segundo eles. Só que a vida tá salva quando o corpo tá dentro de um caixão. Deve ser a lógica que eles usam, né? Pois é, os cientistas tentaram usar a cloroquina aqui no governo Bolsonaro. Mas foi uma tragédia, meu amigo. E aí os caçadores de likes, como Nicolas Ferreira, se agarram em qualquer notícia para tentar justificar os seus próprios erros. Um comentarista analisando o episódio foi categórico. O fato de Fauci ter cometido alguns erros durante o processo não transforma a cloroquina em remédio contra a Covid, não. Nem apaga estudos conduzidos por cientistas sérios em países do mundo inteiro. Mas servem muito bem como instrumento de enganação de pessoas inocentes. Agora, se o negócio tá ruim para você, meu amigo, imagina como é que tá a vida de Flávio Bolsonaro, hein? Porque mesmo com as contas abarrotadas com dinheiro público, tá difícil de conseguir sequer um vice sem nenhum problema. O fato é que ninguém quer se envolver com criminosos, né? A não ser quem já tá no meio também, né? Já tá acostumado. A história é a seguinte. Depois de meses dizendo que preferia uma mulher para ser a sua vice-presidenta, o senador que vai preso assim que acabar as eleições... Tô brincando, ele não vai preso não. Vai ficar soltinho por aí. O malandro resolveu simplificar a sua vida e fechou a chapa com um homem bruto, o ex-delegado Alfredo Gaspar. Foi um gesto muito inteligente. Porque é muito possível que, se for confirmado, os dois pombinhos podem passar uma verdadeira lua de mel na cadeia, depois das desventuras eleitorais que eles vão viver, é claro. Só não sei quem vai ser o ativo ali na relação, né? Mas Flávio ainda tentou desconversar o assunto quando ele foi perguntado
porque não conseguiu fechar uma chapa sequer com uma mulher. Ele disse que ligou para todo mundo, mas ninguém atendeu. Será por quê, hein? Agora você que é muitas vezes mais inteligente do que eu, me diga, se o sujeito, sendo candidato ao maior cargo do país, não consegue parcerias nem dentro do seu próprio espectro político, como é que ele vai conseguir votos para ser presidente, meu amigo? Essa nem Freud explica. Mas eu tenho uma ideia. Parece que ele quer imitar Donald Trump até nas suas conexões, porque escolheu justamente um sujeito que está sendo acusado pelo STF de estupro de menor. Ou seja, ele queria uma mulher, mas já que ele não conseguiu, como vingança talvez, conseguiu um acusado de estupro e de menor ainda por cima. Foi uma grande ideia, não foi não? Bota essa merda aí mesmo, porque a gente vai perder de qualquer jeito. Olha, investigações apontam que o deputado Gaspar teve relações sexuais com uma criança de 13 anos, amigo. Caso em que a lei prevê estupro presumido independentemente de consentimento ou não da criança. A denúncia inclui a informação de que a criança, na época, teria engravidado e hoje tem uma filha de 8 anos. Gaspar, obviamente, nega as acusações como qualquer outro criminoso do mundo inteiro. Mas tem um detalhezinho aí, nesse contexto. O Partido Liberal, vendo que o negócio vai dar merda mesmo, já está articulando para o candidato a vice sair fora dos Bolsonaros e se candidatar a senador. Imagina se esse maluco ficar sem cargo daqui a pouco. Olha só, a verdade é que a Papuda pode ficar cheia de celebridade quando esse pleito eleitoral acabar. Internautas mal intencionados estão acusando a TV Globo de manipulação das eleições. Mas a TV Globo não faz essas coisas não, hein? A pergunta que fica é a seguinte: por que a Globo não vai entrevistar todos os candidatos que nós temos à presidência? Será que a sua audiência não merece conhecer as 11 opções que a gente tem para o cargo, não? Mentes poluídas, como a minha, por exemplo. Mentes poluídas como a minha vão achar que isso é uma espécie de golpe, né? Até porque, coincidentemente, nenhum dos entrevistados é de esquerda, são todos da direita, já que o Lula se recusou a ir lá. De tão importante que são essas entrevistas, né? Bom, vamos botar os burros nas frentes das carroças, então. A TV Globo é a maior manipuladora de mentes do Brasil. Isso aí não é novidade para ninguém, todo mundo sabe disso. Toda a sua programação é voltada para a política, meu amigo. Você, por exemplo, nunca viu e nunca vai ver uma novela em que os escravos se rebelaram e tomaram o poder e meteram o couro nos branquelos. Mas isso é porque eles têm um compromisso com a história brasileira, né? Ou então é só porque eles são do grupo que justamente aprisionava e chicoteava as pessoas e tratava elas como animais. E ainda hoje continuam fazendo isso, só que de um modo um pouco mais inteligente. Talvez para não ficar tão feio para eles, né? Aí eu te pergunto, será que eles deveriam levar os candidatos que justamente representam esse outro lado lá? Ah, meu amigo, jamais. O inimigo não pode entrar lá e cantar de galo, não. É melhor levar o Renan Santos, que diz que vai matar quem ele quiser e não vai respeitar ninguém, muito menos o STF. Ele é que manda lá no bagulho. Renan Santos é um homem que realmente impõe muito respeito, né? Na verdade, a Globo é uma empresa segregacional. Para você ter uma ideia, festas de fim de ano lá do jornalismo, não pode entrar ninguém que trabalha na engenharia. É melhor não se misturar.
Ao entrar nas redações dos jornais, por exemplo, você vai encontrar 90% de pessoas brancas. Mas isso é só porque há poucas pessoas do outro espectro, né, que seriam capazes de trabalhar numa empresa tão boa como aquela. A verdade é que não há nenhum interesse em divulgar presidenciáveis que são um perigo para a própria sobrevivência da TV Globo. E nisso eles estão certíssimos. Obviamente, até que alguma lei de equidade seja implantada, para que aquele canal que queira entrevistar só os candidatos que vão lhe favorecer não possam levar ninguém. Isso ainda vai acontecer. E é justíssimo, hein? O ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, e a exemplo dele também, quer mandar na Polícia Federal. Quem manda sou eu. Esses merda aí não mandam em nada. O pastor super evangélico quer determinar como a Polícia Federal trabalha. E tá se metendo num negócio que não é da alçada dele não, hein? Por outro lado, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, acusa o ministro de obstrução nas investigações. Essa treta entre os dois começou lá em fevereiro, quando o ministro assumiu a relatoria da investigação sobre o Banco Master de Daniel Vorcaro, o banqueiro que se estruturou durante o governo Bolsonaro, praticou roubos durante o governo Bolsonaro e foi preso durante o governo Lula. Tudo foi comprovado, toda a fraude sem nenhuma dúvida, com vários integrantes do governo e até juízes envolvidos também na falcatrua. E não é que conseguiram um ministro para proteger os acusados de terem feito parte do esquema que roubou mais de 40 bilhões de reais, meu amigo! André Rodrigues está incomodado porque André Mendonça, sobre ordens divinas, talvez, até agora não conseguiu desvendar mais nada sobre o caso. Desde fevereiro, está no mesmo ponto, sem avançar uma linha sequer. Mas nem tudo são flores, né? E 27 superintendentes da Polícia Federal acabaram de fazer uma nota pública de apoio a Andrei, que, segundo eles, está trabalhando dentro das normas e critérios estabelecidos pela organização da Polícia Federal. Olha só, o que está muito claro é que essa interferência do ministro André Mendonça na Polícia Federal, sobretudo sobre o caso do Banco Master, tem um objetivo absolutamente evidente, meu irmão: proteger os comparsas da quadrilha que roubou mais de 40 bilhões de reais dos aposentados. Alguém tem alguma dúvida disso, meu irmão? Talvez o super evangélico não tenha lido aquela parte bíblica que fala sobre o rico, o camelo e também a agulha, né? Mas esse é só um pequeno detalhe. Quem Kataguri? Aquele deputado que flertou com o nazismo no programa do Monark. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. E que se disse a favor da implantação de um partido nazista, acabou com a primeira-dama Janja. Segundo o malandro, Lula não deveria abrir espaço para alguém que está querendo proteger as crianças de serem induzidas à morte. Gente, primeiro, é inacreditável que uma pessoa que não foi eleita, que uma pessoa que não tem votos, que uma pessoa que não foi nomeada esteja numa reunião dando ordens para o advogado-geral da União. Pelo menos uma coisa de bom esse deputado sabe fazer, né? Fofoca. Olha só. Para o conhecimento do inteligentíssimo deputado, Janja não estava dando nenhuma ordem não, meu amigo. E talvez ele não saiba, mas o presidente da República pode sim convidar qualquer pessoa para uma reunião. E essa pessoa pode se colocar da maneira que ela quiser. Então não tem nenhum absurdo nisso, como tenta enganar o deputado, né? Por outro lado, ele está apoiando o exterminador de futuro, Renan Santos.
Um sujeito que apoia a morte indiscriminada pelas forças policiais sem o devido processo legal. Vai vendo e vai anotando, hein? Olha só, não deixa eu entrar pra polícia não, porque senão, meu amigo, nenhum deputado no Brasil mais vai ter o devido processo legal, meu compadre. E não precisa nem roubar. Se eu só suspeitar que o malandro pegou a nota no posto sem botar gasolina, é cancelamento de CPF na hora, compadre. Mas é simples perceber, porque ele não tem empatia pelas crianças que estão perdendo a sua vida sob a gestão de uma empresa de tecnologia. Na verdade, eles nem sabem o que é essa porra de empatia, né? Seria a mesma coisa de eu falar, olha, eu vou fechar todos os bares do país porque num bar uma pessoa matou a outra, porque num bar planejaram um atentado terrorista, porque num bar planejaram um assassinato. O culpado não é o bar, o culpado são os criminosos. Não! Vamos deixar o bar aberto sim, o terrorismo vai comer solto. Não pensa que ele é um idiota, não. É tudo absolutamente planejado, amigo. Mais uma vez, o malandro mente descaradamente, fazendo alusão ao fechamento de todos os bares do Brasil. Porque num bar está acontecendo uma desgraça recorrente. Mas o que a Janja está pedindo é que naquele bar, onde 61 crianças morreram, seja fechado. Ela não pediu fechamento de todas as Big Techs, não, só do Discord mesmo. Até porque qualquer empresa tem que oferecer segurança para os seus usuários. Você não pode levar o seu filho num parquinho, por exemplo, e ele ter lá o seu dedo amputado num brinquedo e tudo bem, tudo fica por isso mesmo. O dono do parquinho não tem nada a ver com isso não, né? Agora vamos observar as conexões do Kataguri, que apoia o Renan Santos, o sujeito que sugeriu em público estuprar uma mulher, meu amigo. Bárbara Tonelli. Bárbara Tonelli. Se não formos permitidos. De entrar. A Bárbara. Será. Estuprada. Meu amigo, agora eu te pergunto. Imagina se a sua filha de 13 anos está brincando na internet e o Renan Santos, dentro do mesmo grupo, incentivando o estupro dela. E todo mundo ali dizendo que vai estuprá-la. Será que é isso que a gente deve preservar? Como Kim Kataguri poderia concordar com a Janja numa situação dessa? Ele só está mesmo sendo coerente com as suas próprias convicções, amigo. É muito evidente para qualquer um. Não precisa ser gênio para ver isso, não. A gente não vai mudar o mundo disseminando mais ódio, cara. Que essa foi a fórmula que a extrema-direita usou. No final das contas, se você olhar bem, esse cara que tá disseminando... No fim, lá dentro, tem uma intenção dele de transformar o mundo. Mas você não vai conseguir nada com ódio. A gente não vai conseguir nada com ódio, cara. Essa que é a verdade. A gente vai transformar as pessoas através do amor, da educação, da conversa, da tomada de consciência. Não tem outra saída. E olha que esse homem aí é especialista em guerra, hein? Olha, muito obrigado a você. A gente tem muitos antifascistas aqui no Brasil. Nós somos a imensa maioria da população. E a semente está sendo plantada aqui. Eu agradeço a você verdadeiramente. Aqui estão os meus parceiros na luta contra o fascismo. Obrigado de verdade a todas as mensagens de apoio. É muito bom estar com vocês de volta. E agora, certamente, para ficar. Porque o que a gente está construindo aqui... que a gente está construindo é uma comunidade daqueles que acreditam verdadeiramente que para a gente viver bem é fácil. É só todo mundo estar em paz. E que o amor entre nós, que o amor entre as pessoas, seja a força motriz que vai levar a gente a se preocupar verdadeiramente com o Brasil, com o nosso país, com a nossa nação, protegendo nossos irmãos brasileiros. E que a nossa grande arma é a igualdade. Morou? Tô falando sério!